Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. É isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, Queiroz! Olá, amigos e amigas! É com muita alegria que damos início à edição 599 do Semear, rogando a Deus que nos presenteie sempre com muita saúde, paz e muitas bênçãos. Se liga aí na nossa programação de hoje. Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, dos versículos 28 a 30 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, com o tema O Jugo Leve. No quadro Estratégias do Amar, Joedla Rodrigues nos convida a refletir sobre o autoconhecimento e consciência. Deixa aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Esse é o tema abordado por Divaldo Franco do quadro Reflexões. Através da interpretação da irmã Amália, Emmanuel nos convida a refletir sobre a esperança. Vamos conferir? E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. O jugo leve, vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Esta condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Advento do Espírito de verdade. Venho, como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo
jugo que conduz ao reino de meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai, que não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-nos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais, e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditais o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Por essas palavras tão consoladoras, verificamos que a nau terrestre não está ao léu, abandonada, sob hipótese alguma. Existe no leme um timoleiro experiente, um irmão bondoso, um comandante que, acima de tudo, ama a humanidade. E que, se nesse momento ainda não estamos entendendo as coisas que nos são reveladas, principalmente sobre a ótica da dor, do isolamento, da dificuldade, precisamos refletir mais, rever posturas, reanalisar ações, pensamentos, atitudes e a forma de nos relacionarmos com a natureza como um todo, porque a vida é equilíbrio e, como a própria mensagem diz, ela pulsa em todas as circunstâncias. E que precisamos também deixar de nos desviar do caminho reto e, aprendendo com a lição apresentada, sair do caminho da impiedade, da indiferença, para o caminho do amor e da fraternidade, porque vencendo o mal, seremos vencedores de nós mesmos, para enfim vislumbrarmos a misericórdia e o amor divino que sob nenhuma hipótese nos abandona. Reflexões extraídas do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, itens 1 e 5. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Programa Espírita Semear, semeando os ensinamentos do Mestre Jesus. Estratégias do Amar, com Joédela Rodrigues.
Olá, queridos ouvintes do programa Semear. Aqui estamos nós mais uma vez para trazermos reflexões sobre as estratégias do amar. E para amar é preciso amar-se. É preciso ampliar a nossa consciência. Então é sobre isso que eu gostaria de refletir junto com vocês neste momento. Autoconhecimento e consciência. No Livro dos Espíritos, questões 621, nós encontramos a afirmativa de que a lei de Deus está escrita na consciência. Vamos considerar que essa consciência foi o reino de Deus que está dentro de nós, que o próprio Jesus falou, que é o Self, que Joana de Ângeles traz, inspirada nas palavras de Carl Gustav Jung. Essa consciência é uma capacidade que nós temos de julgar, racional e eticamente, se um ato é reprovável ou não. Essa consciência ela não nasce pronta, é como uma semente que vai desabrochando com as condições que vão sendo dadas nas reencarnações. Então, ela vai despertando, vai se desenvolvendo, vai se expandindo no processo evolutivo. Consequentemente, nossa capacidade de julgamento, nosso livre-arbítrio, nossa, vamos dizer assim, nossa responsabilidade, ela vai se ampliando. Então, o desenvolvimento desta consciência está ligado ao autoconhecimento, porque o autoconhecimento, significando ir para dentro de nós mesmos, ele vai tirando, vamos dizer assim, os enganos, as ilusões, vai trabalhando nossa vaidade, vai como que, entre aspas, limpando o terreno dos nossos vícios morais, gradualmente. Isso não pode ser feito de forma apressada, porque pode ser apenas um processo de autoengano. Então, ir trabalhando as nossas questões que precisam ser aprimoradas significa ampliar nossa consciência e significa também ter mais sensibilidade para com as limitações dos outros. Isso é uma via dupla. Trabalhamos em nós, compreendemos no outro. Muitas vezes tem até uma frase que diz assim: bateu, doeu, toma que é teu. Isto é, o que nos incomoda no outro, olhemos para nós, porque pode ser um processo que nós estamos espelhando um problema em nós no outro, mas também sentiu amor, se compadeceu, também é teu. Sombra e luz são aspectos nossos. Então, nesse processo, né, de desenvolvimento, de autoaprimoramento de nossa consciência, é fundamental, é uma necessidade prioritária o processo de olharmos para nós mesmos. E nós vamos trazer um convite de Joana de Ângeles que é muito oportuno, e a gente menciona várias vezes, porque ele nos toca. E é um caminho que ela nos traz muito sábio. Ela diz que o ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como se é e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalise, disposto a encontrar-se, sem máscara, sem deterioração. Para isso não se julga nem se justifica, não se acusa nem se culpa, apenas descobre-se. A identificação segue-se o trabalho da transformação interior para melhor, utilizando-se dos instrumentos do autoamor, da autoestima, da oração que estimula a capacidade de discernimento, da relaxação que liberta das tensões, da meditação que faculta o crescimento interior. É um método cristão e amoroso. Então, lembremos-nos desse convite de Joana e entendamos que consciência desperta significa equilíbrio com as leis divinas, significa plenitude, leveza, sabedoria, espontaneidade natural, significa amar, amar-se. Um grande abraço, meus amigos. Até o próximo encontro.
É preciso semear para produzir sorrisos, solidariedade e amor. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Olhe as flores se abrindo, as manhãs raiando, a estrela brilhar. Frágeis gotas formam rios e se lançam pela imensidão do mar. Olhe os lírios do campo, o luar, a terra, a água, o fogo, o ar. Como as pedras vão rolando, deslizam no tempo e encontram seu lugar. Na amplidão dos berços siderais, simples grãos de areia somos nós. Mas se um coração clama ao Senhor, lá do alto vem sublime a luz. Olha a mágica da vida, desenhando as formas, produzindo a cor. Erga as mãos ante a grandeza santa da existência e agradeça ao Criador. Na amplidão dos berços siderais, simples grãos de areia somos nós. Mas se um coração clama ao Senhor, lá do alto vem sublime a luz. Olha a mágica da vida, desenhando as formas, produzindo a cor. Erga as mãos ante a grandeza santa da existência e agradeça ao Criador. Jesus, tanto tempo já se passou e ainda estamos aqui a repetir velhas lições em nosso olhar, a mesma dor. Jesus, hoje ainda no monte estás, esperando por nós, e a tua voz ainda está no ar, perfuma a imensidão. Mestre, divino, acende em nós a imensa luz do teu sublime amor.
Jesus. Nossos passos ainda estão 2000 anos atrás, ainda não sabemos onde ir e o que fazer de ti, Mestre divino. Nos ensina a viver e em ti encontrar a paz, a eterna paz. A eterna paz. Fazer uma canção da chuva lavando o chão, olhar as estrelas e compor a imensidão, sentir nos acordes mais perfeitos o êxtase de um som, desvendar as cores belas, divina aquarela que pinta a criação. Contar uma linda história que deixou grande lição, reviver no palco, transmiti-la com emoção, mergulhar nos olhos sem temer a multidão, fazendo cada palavra, cada gesto virar vibração.
Ouvimos no primeiro bloco as músicas Grandeza e Há 2000 Anos, na voz de Eduardo Barreto, e Arte Divina, com Elizabeth Tavares. Você está ouvindo o programa espírita Semear. Reflexões. Trechos de palestras espíritas que nos ajudam a pensar. Quando nós criamos a Mansão do Caminho, no ano de 1952, um querido amigo desde a minha infância, e morávamos juntos, foi o braço direito. Há 2 anos ele desencarnou, com 89 anos. Era uma das pessoas mais notáveis que eu jamais conheci. Uma inteligência brilhante, capaz de realizar várias artes, e não tinha nenhum curso acadêmico. A bondade personificada, renunciou-se a si mesmo para ajudar o próximo. E graças a ele eu podia viajar, porque ele tomava conta da instituição que atende uma média de 5.000 pessoas por dia. Porque nós temos desde a maternidade, as escolas, o atendimento. Lá é proibido dizer não, porque nós sempre temos o que dar. Pois bem, e quando ele desencarnou, nós havíamos combinado que onde um ou outro estivesse, continuaria. Apesar da imensa afeição e da dívida afetiva, nós continuaríamos cumprindo o dever espiritual. E eu estava na cidade de São Carlos. Ele estava sendo consumido por um câncer de próstata. E quando eu viajei, eu disse, me espere até domingo. Eu volto domingo. Ele disse, eu não vou aguentar. Eu acho que irei antes. Eu viajei na segunda-feira e telefonava a cada 3, 4 horas. E pela madrugada de quinta-feira, eu olhei o relógio, eram 4 da manhã, eu senti que algo aconteceu. Liguei para Salvador, para o hospital, onde estava a nossa enfermeira-chefe tomando conta dele, e ela disse, ele está morrendo de volta. Eu disse, coloque o telefone no ouvido dele. E então ele disse, você não está morrendo. É a lagarta que está transformando-se em borboleta. É a histogênese. Está voltando para casa, vá com alegria. E comecei a recitar o Salmo 23, que ele gostava muito. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas muito tranquilas. E então, a enfermeira tomou o telefone e disse, silenciou, já partiu. Eu fiquei com o coração despedaçado, porque era uma convivência de 70 anos. Mas eu tinha um dever, tinha conferência essa noite. Poderia pegar o avião, chegaria a Salvador para o enterro. Então eu me lembrei de Jesus, deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, e tu vai falar sobre a salvação. Levei a mensagem naquela noite e nas outras, e retornei a Salvador. Então pedi ao meu filho que me busca no aeroporto, para me levar ao cemitério, para poder viver o luto como manda Freud, para experimentar a dor e evitar que o trauma me venha trazer uma depressão mais tarde. Fui ao cemitério, olhei a carneira, a emoção tomou-me conta, e eu lhe prestei a homenagem de poucas palavras, uma oração. Mas fazemos o movimento Você e a Paz, para poder diminuir a violência. Vemos aos bairros mais violentos, diante de traficantes de drogas, diante de criminosos conhecidos da polícia, e falamos, até hoje nos respeitam, há 18 anos. Muito bem, naquele dia, era o dia da paz, 19 de dezembro em Salvador, e estava ali a banda musical da Marinha. Ele havia sido marinheiro. E então eles tocam o hino à Marinha. Eu me lembrei de que Nilson havia sido marinheiro, e estando numa sala, corri ao palco, e na hora que eu cheguei estava ele, que voltava do mais além. Eram menos de 30 dias da sua desencarnação, e ele me apareceu e disse assim, Di, estou de volta. E estou de volta com imensa alegria. Logo depois ele daria a primeira mensagem da sua vida espiritual. Mais tarde daria a segunda. E hoje, transcorridos 2 anos apenas, ele prossegue trabalhando na construção de um mundo melhor. Porque uma vida, por mais longa que seja, encerra-se. Por mais que demore, chega o momento em que ela conclui.
É necessário que nós investamos na imortalidade, que trabalhemos pela nossa imortalidade, porque nós vamos morrer, mas não iremos sucumbir, desaparecer, aniquilar-nos. Vamos voltar à nossa família, reconstruir os laços da afetividade. É essa a mensagem da doutrina espírita, confirmada cientificamente nos laboratórios de pesquisa da física quântica, da química inorgânica, da parapsicologia, das pesquisas de regressão de memória, das lembranças do passado que a maioria de nós tem e outros apenas alguns vestígios, porque acima de tudo Deus é amor. Então é possível ser feliz. Cultivemos o bem, façamos a outrem o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Desculpemos, e se não for possível desculpar, demos o direito de o outro ser como é, e a nós exijamos ser diferentes para melhor. Esta é a mensagem que nós estamos trazendo em nome da nossa casa máter no estado do Paraná, das conferências, demonstrar a imortalidade da alma e o sentido da vida. Por que razão nós vivemos tão contrariados como crianças? Qualquer coisa nos fere, somos sensitivas. É necessário que tenhamos a robustez de enfrentar os desafios da vida, de compreender que estamos em um hospital de almas doentes e trabalharmos em favor da cura dessas almas, agradecermos mais a Deus tudo o que temos. Nós só sabemos pedir, e a função da prece é de 3 aspectos: pedir, louvar e agradecer. Quem é que louva a Deus espontaneamente? Eu te louvo, meu Senhor, como dizia São Francisco, pela irmã morte na sua oração das criaturas. Senhor, faze de mim instrumento da tua paz. Que maravilhoso podermos voltar ao franciscanismo, a esta vida ingênua. Ó cotovias, ó pássaros, calai, eu estou pregando a mensagem do Senhor. É necessário que a nossa vida esteja enriquecida, não de ilusões, mas de objetivos reais que nos levem à plenitude, e agradecer a Deus a bênção do corpo. Semeando a fé, encontraremos o reino de Deus. E agora, com vocês, Amália Ramalho, no quadro Refletindo com Emmanuel. Vamos nos utilizar hoje de 2 textos do livro Algo Mais e do livro Mãos Unidas, psicografado por Francisco Cândido Xavier através do Espírito de Emmanuel. Muito interessante os 2 textos que se complementam, e Emmanuel começa falando da alegria e esperança. Ele diz que a beneficência é também viver corajosamente com esperança e alegria. Ele diz: pensa nos acidentados da alma. Os que foram atropelados pelas grandes provações nem sempre se reconhecem tão fortes, a ponto de te dispensarem o socorro espiritual. Caminha reerguendo os corações caídos em tristeza e desânimo. Rearticula a fé nos companheiros que se perderam do rumo. Se algum deles se marginaliza, auxilia-o a reajustar-se na trilha certa. Estenda as mãos aos que se mobilizaram no sofrimento para que retomem o trânsito natural de quantos se dirigem para a frente. Para isso, lembra-te de esquecer os argumentos amargos e as reminiscências infelizes. Fala no bem, encaminha-te para o futuro, interpreta com a luz do amor os acontecimentos da vida e eleva os assuntos para os cimos da compreensão. Dispões do olhar de simpatia, do entendimento fraterno, do sorriso amistoso, da palavra benevolente. Reaquece a confiança dos irmãos que esmoreceram ao contato dos problemas do mundo e ajuda-os a refletir na bondade divina que nos acolhe a todos. Não te detenhas, caminha avivando a chama da alegria por onde passes.
Se não trazes contigo fontes de consulta, capazes de renovar teus conhecimentos, e nem podes ouvir de imediato os mentores da sabedoria que te reformulem o verbo para a exaltação do bem, medita contigo mesmo e perceberás que da erva esquecida no campo aos sóis que resplendem no espaço cósmico, tudo te falará de alegria e de esperança na criação de Deus. Aqui Emmanuel nos exorta justamente a perceber as coisas ao nosso lado, naqueles momentos. Não deixar passar determinados momentos que a gente pode ajudar, que a gente pode esclarecer. Se a gente não tem oportunidade de pegar um livro para ler, para aumentar o nosso conhecimento, mas usemos esse pouco conhecimento que a gente já tem para auxiliar o outro na caminhada dele, para que ele possa perceber que os fardos deles não são tão pesados. Gente, o problema é que a gente reclama demais, não é? Mas vamos que vamos. Então, essa esperança que a gente tem que ter, Emmanuel fala que a esperança sempre. Ele diz, ninguém sem esperança, e ninguém sem Deus. Ele fala, contempla o céu nos dias em que a sombra te invada o coração, e pensa na inalterabilidade do amor infinito que verte do Criador para todas as criaturas. Aqui eu faço um adendo para que a gente comece, se você não olha o céu, se você não olha a natureza, se você não percebe as flores no caminho que você vai caminhando, comece a perceber, comece a observar. A própria natureza é justamente um livro fantástico que a gente pode estudar, aprender e praticar e colocá-lo no nosso dia a dia. O mesmo sol que te aquece e nutre é aquele mesmo sol que nutriu e aqueceu bilhões de criaturas na Terra, no curso dos séculos incessantes. Quase todas as estrelas que hoje te descerram aos olhos são as mesmas que acompanharam os homens na queda e no levantamento de civilizações numerosas. Reflete nisso e não te deixes arrasar pelas aflições transitórias que te visitam com fins regenerativos ou edificantes, porque essa é a missão das nossas aflições. Aflições plantadas por nós e que agora nós podemos colher, mas façamos isso vendo nessas aflições meio de nos educarmos, de nos elevarmos moral e espiritualmente. É provável que tribulações diversas te sigam no encalço. Aguenta as incompreensões e dificuldades em conta própria. Tolera as lutas e problemas que não criastes. Carrega os compromissos e constrangimentos a fim de auxiliar os entes queridos. Ou errastes? Talvez, e sofres as consequências das próprias culpas. Porque a gente nunca tem culpa, né, gente? Nunca foi a gente. Ah, mas eu sou tão bonzinho, eu não faço nada de errado. Mas a gente tem ainda que nos harmonizarmos com as leis divinas que nós infringimos. Então, Emmanuel continua, não importa, entretanto, o problema, embora sempre nos pesem as responsabilidades assumidas, qualquer que sejam. Desliga-te, porém, do pessimismo e desânimo, recordando que a vida, mesmo na vida que desfrutas, em suas origens profundas, não é obra de tuas mãos. O poder que te dotou de movimento, que te desenvolveu as percepções, que te induziu ao impulso irresistível do amor e que te acendeu no pensamento a luz do raciocínio, guarda recursos suficientes para retificar-te, suplementar-te as energias, amparar-te nas soluções de qualquer empresas difíceis ou reaver-te de qualquer precipício onde hajas caído em favor de ti mesmo. Esse mesmo poder da vida que regenera o verme contundido e reajusta as árvores podadas nunca te relegaria à sombra da indiferença. Entretanto, para que lhes assimile o apoio plenamente imperioso, te integres no sistema do trabalho no bem de todos, sem te renderes à inutilidade ou à disserção. Lembra-te de que o verme ferido e as árvores dilaceradas se refazem
por permanecerem fiéis ao trabalho que a sabedoria da vida lhes conferiu pela natureza. Recordemos disso, e seja de que espécie for a provação que te amarga as horas, continua trabalhando na sustentação do bem geral, porquanto se te ajustas ao privilégio de servir, seja qual seja a prova em que te encontras, reconhecerás para logo que o amor é um sol a brilhar para todos e que ninguém existe sem esperança e sem Deus. É tempo de fé, é tempo de semear. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Super-homem de Nietzsche, código de Hammurabi, vitruviano da Vinci, o império de Bonaparte, mão invisível de Smith, uma fuga de Bach, um salto quântico em si, sem perder a ternura amar. Ao Criador, é o próximo, como assim? Tudo cabe, toda lei, os profetas cabem no amor. Ao Criador, é o próximo, como assim? De Delfos, o espaço-tempo a se abrir, da nós é a casca, o universo, o traço insano dali, o verso reto de Laque, ser ou não ser, desistir, mas logo existo em Descartes. Ao Criador, é o próximo, como assim? Tudo cabe, toda lei, os profetas cabem no amor. Ao Criador, é o próximo, como assim? Farta de Jó, as feras do Coliseu e a Via Crucis do amor, a microvida Pasteur, o macroespaço a encurvar, quem busca os olhos e vê verdade em todo lugar. Criador, é o próximo, como assim? Tudo cabe, da lei, os profetas
espaço ilimitado, ilimitado. Mas eu sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu tempo inteiro abandonado, meu irmão, mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, meu irmão. Deus responde de mesmo e te esclarece, meu irmão, com a força eterna da consolação, da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, da voz de Deus em luz de redenção, Ouvimos nesse bloco as músicas A Lei e os Profetas com o grupo Canto da Paz e Mensagem Fraterna com o grupo AME. Semeando a esperança para melhores escolhas. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. A dica de leitura de hoje é o livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, discografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Mais uma vez, Filomeno de Miranda nos presenteia com uma joia psicografada por Divaldo. A completude e a objetividade desta obra não encontra par em nenhuma outra do mesmo gênero, sem que haja nisso demérito para as demais. O benfeitor nos esclarece que a mediunidade é faculdade da alma, que se reveste de células no corpo, a fim de permitir a decodificação da onda do pensamento procedente de uma outra dimensão
intuição para torná-la entendimento objetivo. E a reencarnação é a abençoada concessão da divindade para facultar o processo de evolução moral e intelectual do espírito, ampliando-lhe os horizontes da emoção e do discernimento para a ação edificadora, aprimorando-se sempre mais e superando os obstáculos que lhe impõem naturalmente pela via ascensional. A prática saudável da mediunidade, reforça o benfeitor, é desse modo um grande desafio, tendo-se em vista os interesses mesquinhos que vicejam na sociedade, os comportamentos doentios, a psicosfera enfermiça que paira na Terra, condições sem dúvida transitórias do orbe que também progride na escala dos mundos. Aos estudiosos e aos médios em particular, este livro proporciona lições e orientações de inestimável valor, tanto doutrinário, ético, moral, filosófico e espiritual, constituindo um poderoso mecanismo de defesa às perigosas e sutis ciladas das entidades infelizes do plano espiritual. Então você já sabe, aproveite a leitura e encha-se de luz. Agora vamos de Casas Espíritas. Na cidade de Taperoá, Paraíba, nós temos a União Espírita Paulo de Tarso, na rua Solon de Lucena, número 56, Centro. Palestras públicas, sextas-feiras, 20 horas. E na cidade de Uiraúna, também na Paraíba, nós temos o Núcleo Espírita Vinha de Luz, na rua 2 de dezembro, número 210, Centro. As palestras públicas, terças, 20 horas. Então, meus irmãos, juntos mais uma vez, aqui terminando mais uma edição do programa Semear. Chegamos àquele momento onde trazemos uma reflexão semanal. Neste momento de turbulência vivido pela nossa nação, que tal um poema de Maria Dolores intitulado Cantiga da Esperança? Alma querida, por mais que o mundo te atormente a fé simples e boa, por mais que lance gelo na alma crente, na sombra que a traiçoa, a alma sincera escuta, sofre, tolera, aprende, aperfeiçoa. Porque de esfera a esfera ninguém consegue a palma da vitória sem apoio na luta. Espere que a esperança é a luz do mundo, oculta, maravilhosa, que em toda a parte se revela e brilha para a glória do amor. À noite espera o dia, a flor, o fruto, o espinho, a rosa, o mármore, o burio. O próprio solo bruto espera o lavrador armado de atenção, arado e zelo. O verme espera o sol para aquecê-lo. A fonte amiga que se desentranha do coração de pedra da montanha, enquanto serve, passa e se incorpora aos encargos do rio que a devora e espera descansar quando chegue escondida a paz da grande vida que há no seio do mar. Seja o que for que venhas a sofrer, abraça o lema regenerador do perdão por dever. Leva pacientemente o fardo que te leva, entre o rugir do vento e o praguejar da treva. Abençoa em caminhos a açoite da angústia em torvo redemoinho, e segue sem parar, amando, restaurando, redimindo. Edificando em suma, não te revoltes contra coisa alguma. Ao vir a tarde mansa, na doce quietação crepuscular, quando a graça do corpo tomba e finda, verás como foi alta, nobre e linda a ventura de esperar. E enquanto a noite avança para dar-te as visões de uma alvorada nova, nas asas da esperança bendirás a amargura, a dor e a prova, agradecendo à terra a benção de entendê-las. Subirás para o ninho da luz nas estâncias da paz, onde te aguarda tecido em radiações de estrelas.
Então compreenderás que, além do mais além, no coração da altura, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura, Deus espera também. Uma excelente semana para todos nós e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Mari Lourdes. A frase que trazemos para nos fazer lembrar da coragem e fé que o Cristo de Deus nos legou está em Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. A fé nos faz mais fortes, porque ela nos liga ao Criador. E assim, sabemos que somos guiados pelo amor, que possamos semear no nosso dia a dia harmonia e paz. E assim, construiremos com certeza um mundo melhor. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.